Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso Veni, Vidi e Vinho. Eu sou o Otávio e vou estar aqui nos próximos minutos com você, conversando, falando um pouquinho das notícias da última semana, dos últimos dias, e relacionando elas com um tema bem especial. História se compra. Na verdade, tem uma notícia só para tratar com vocês. Para começar falando de história, eu estou aqui com os bolinhos que minha mãe fez. Muito bom, por sinal. E hoje não é VNV de vinho, porque hoje não tem vinho, hoje é na água mesmo, que nós estamos aqui. É uma alegria muito grande. E para você que está acompanhando, esse episódio está sendo gravado, porque no momento da live eu não sei se estarei em viagem ou não, não tenho certeza ainda, mas já estou gravando esse episódio e aí você está tendo acesso no horário determinado do nosso VNV e vinho. Os nossos avisos são muito simples para você. Primeiro, aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa as notificações, manda aí no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo não sei do que, em todos os grupos que você tem aí no WhatsApp, manda lá o link do nosso canal, o link da nossa live, as nossas redes sociais estão aqui, todos, Comunidade Amorintos, procura lá no Instagram, que você vai ter como nos seguir, e o link também está aqui embaixo, nas notificações, está o link do nosso Instagram, está o link da nossa landing page, para você fazer parte da comunidade Amorintos, a comunidade dos que querem amadurecer, tá lá o link também, para você estar fazendo parte, para você estar lá junto com a gente, tá certo? Outro link que está aqui embaixo é o do nosso site aplicativo aqui que a gente usa, que é o StreamYard, que a gente usa para fazer as gravações aqui do nosso canal, mas ele pode usar também para transmissões ao vivo no próprio YouTube, no Instagram, no Facebook, em outras redes, das demais redes pode ser usado também para conferência interna. Você pode usar ele não para transmitir, mas para fazer uma videoconferência, uma reunião, uma aula, um curso, você pode usar, só que você não vai procurar no Google. Você vai baixar o StreamYard, vai fazer a tua conta lá no StreamYard aqui, pelo link que está aqui na descrição. Também é muito importante que aí você vai dar essa moral para a gente lá, tá certo? Se você quer entrar em contato com a gente, não sabe como, você tem uma dúvida, você tem uma sugestão, você tem algo que você quer falar com a gente, produção.amorintos@gmail.com. E se você quer também nos apoiar o nosso projeto de alguma forma, nos convidar para alguma coisa, para algum conteúdo, para o que lá seja, aqui, produção.amorintos@gmail.com, tá certo? É uma alegria gigantesca estar aqui com vocês e eu vou aqui ajustar para estar projetando, apresentando a nossa notícia de hoje, que não é uma notícia de hoje, é uma notícia de 4 dias atrás, mas eu quero apresentar ela para vocês, o título, porque ela vai introduzir o nosso tema, o que é bem importante. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. É a guia do Chrome que eu vou compartilhar. Revista Quem? Virgínia mostra a obra de mansão e revela que terá árvore centenária de 35 mil reais. Ela mostrou detalhes da construção nas imagens, a influência que é casada com o Zé Felipe. Eu peço respeito com as minhas, essa daí, né? Essa daí, eu peço respeito das minhas Maria, com as minhas Virgínia. A Virgínia está ali falando que decidiu replantar uma árvore centenária no jardim. No mercado, uma unidade pode ser adquirida por aproximadamente 35 mil. Ali vai vir uma árvore centenária, uma oliveira de 100 anos, disse ela, muito empolgada no vídeo do seu canal no YouTube, e aí fala de mais coisas que tem na mansão, e daí vai fala mais da mansão, enfim, mas
não é este o fim da parada. Essa é uma notícia muito importante, mas não é este o fim aonde que eu quero chegar com essa notícia. Foi lá comprado uma árvore de 100 anos. 100 anos. Opa! E aí eu pergunto para você, e aí nós vamos chegar à reflexão onde eu quero conduzir, trilhar e fazer aqui junto com vocês. História se compra? E aí a gente pode puxar inúmeros exemplos, ou mais do que se compra. Eu uso aqui o verbo comprar no título dessa live, mas assim, tem como você se apropriar da história sem você fazer, no sentido, não fazer história no sentido de ser lendário, mas de você ser o agente da história, ou seja, a pessoa que está, o sujeito, a pessoa número um. Isso assim, tipo, a história da nossa própria vida. Por exemplo, eu sou o agente, você é o agente da sua própria vida. Esse papel não se compra. Outra coisa que não se compra, que não tem como se apropriar daquilo que é histórico. Por exemplo, essa influencer, a Virgínia, que até não tenho nada contra, tá, gente? Acho uma baita de uma empresária, inclusive. A Virgínia, ela é competentíssima como empresária, como é dito influencer, mas eu não gosto do termo influencer. Ela é criadora de conteúdo, porque ela cria conteúdo, ela tem negócios relacionados a questões de cosméticos, enfim, maquiagens, bases, roupas, enfim, todas essas coisas mais do ramo feminino. E, querendo ou não, ela deu um boom muito grande, né, na vida na carreira e na vida do marido dela ali, o filho do Leonardo, o Zé Felipe. Essas bolachinhas estão muito boas. Com isso, gente, reitero que não tem nada contra, mas ela compra uma árvore centenária. Eu sei que provavelmente ela ela não tá, ela tá pensando mais na grife do ser uma árvore centenária, ou talvez seja uma questão supersticiosa, alguma coisa assim, tal, uma oliveira, sei lá. Mas vejamos bem, ela compra uma oliveira de 100 anos, mas ela não compra, digamos assim, os 100 anos da oliveira, desta árvore. Não sei se vocês estão conseguindo captar aonde eu quero chegar. Ela não compra os 100 anos desta oliveira. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Agora eu estou olhando para vocês certinho. Ela não compra os 100 anos da oliveira. Por que ela não compra os 100 anos da oliveira? Que já passaram. Isso está na memória, estaria na memória de alguém que teria vivido com a oliveira. Quer ver um exemplo? Tem objetos assim, pode ter história. Por exemplo, eu não sei se essa oliveira era uma oliveira que estava no jardim, na casa de um casal de idosos que tinham seus netos, e os netos subiam na oliveira. Ou, por exemplo, se ela estava nesse contexto, eu não sei, não faço a menor ideia. A Virgínia compra a oliveira, a árvore, mas ela não compra o que essas crianças e esse casal viveram com essa oliveira, os piqueniques que eles fizeram na sombra dessa oliveira, o que eles viveram em roda dessa oliveira, as crianças que subiram nessa oliveira, as crianças que a primeira cicatriz que ela tem na perna é um tomo que ela caiu da oliveira, dessa árvore, entendeu? E um outro exemplo, eu posso dar um exemplo pessoal. Quando eu era criança, eu não morava aqui onde eu moro hoje, né? Os meus pais moram aqui, eu moro aqui, mas eu morava num outro bairro aqui na minha cidade. E lá na casa nós morávamos na casa da frente, morava minha avó, e nós morávamos na casa do fundo. E na frente da casa da minha avó tinha uma árvore. Tinha uma árvore. Com isto, essa árvore foi podada. Na verdade, tudo lá foi modificado. Se nós pegarmos uma foto de como está lá hoje e como está lá agora, está muito diferente. Tudo diferente. O canteiro de flores que tinha no canto foi removido. A casa está bonita, está bem arrumada. Minha tia que hoje mora lá. Os
as muretinhas que tapavam as questões da água, digamos assim, porque o registro da água ficava dentro de uma muretinha, assim. Aquilo ali foi tirado também, as muretinhas que tinha, que eu lembro que tinha uma mureta, ficava tipo uma muretinha aqui, o registro dentro desse quadradinho que era uma mureta, que era uma mureta que cercava o registro, aí tinha um vão aqui, e aqui daí começava um canteiro que até o final, um canteiro plantado com flores. Esse espaço que tinha no meio era um espaço onde nós chutávamos a bola, fazíamos gols, fiz muitos gols ali, eu fui artilheiro daquilo ali. Gente, essa história que nós vivemos com essas coisas ali, com essa árvore, com o muro que tinha na casa da avó, com toda essa questão, essa história, tipo, aquilo ali foi, digamos, foi totalmente modificado o espaço, mas a história não foi demolida. A história está marcada, está viva. Existem algumas fotos, perdão, mas a história tá viva. Totalmente viva. Com isto, é importante dizermos que não se compra. Essas memórias não se compram. Não tô e mais uma vez reitero, não estou dizendo que é o intuito dessa pessoa, dessa influencer aí, dessa criadora de conteúdo, da Virgínia, fazer isso. Nem sei se é. Então não estou fazendo juízo aqui. Mas pode ter casos, tem casos de pessoas que compram, por exemplo, que admiram obras, esculturas, por elas serem históricas, centenárias, mas assim, qual a conexão que a pessoa consegue sentir aquela história? Você vê aquilo que é histórico, tal qual ponto você consegue sentir aquela história? Talvez até certo ponto, sim, em questões de obras de arte e tal, mas viver aquela história, experienciar aquela história por inteiro. Leonardo Boff, um teólogo bem controverso, que eu inclusive não gosto, é, ele, ele falando no livro dele, ele pega ele falando o exemplo de uma caneta, e ele diz que tinha uma caneta que ele guardava com todo apreço, porque não era caneta, não era uma caneta, era a caneta do pai dele. Ele disse, não era uma caneta, era a caneta do meu pai. Aqui em casa, por exemplo, tem um facão que está bem destruído, bem velho, e nunca vai ser jogado fora, que o meu pai tem ele guardado, porque ele é o facão do meu avô. Para o meu pai, o facão do pai. Então, essas coisas carregam essa história. E os objetos carregam muito dessa história. E nós carregamos muito dessa história se nós vivermos essa história com os objetos. E aí eu falo no sentido também financeiro, de nós empregarmos a nossa questão financeira, assim, o nosso dinheiro, as nossas coisas ali, gente, nós empregarmos isso em viver as histórias. Lógico, assim, tipo, por exemplo, eu tenho o sonho de construir uma casa muito bonita, mas porque nela, uma casa muito bonita, uma casa grande, uma casa com muito conforto, mas porque nela eu quero viver muitas histórias, para viver dentro. Que nem aquele negócio da gente arrumar a casa quando vem visita e deixar a casa meio de qualquer jeito quando a gente está ali. As pessoas mais importantes da casa não são as visitas, as pessoas mais importantes da casa somos nós que moramos na casa. Entende? Isso é um ponto que eu acho bem interessante, em que história não se compra. Outro exemplo que nós podemos dar, e eu gosto sempre de usar muito como exemplo, nesse sentido, são os times de futebol. Quer ver um exemplo? E são coisas controversas, e até se tiver alguém que acompanha futebol aqui, quem vocês acham maior na história do futebol? O Manchester City, que é o último campeão europeu e mundial, ou o Botafogo? Ou o Santos, por exemplo, o Santos que ganhou para a segunda divisão. História não se compra. O Santos é muito maior. E boa parte dos clubes brasileiros são muito maiores. Nós poderíamos citar dos clubes brasileiros, os clubes grandes, assim, que são muito maiores que clubes europeus em questões de história. Assim, pá, muita coisa. Mas muita coisa mesmo, assim, sabe? Porque aqui se tem muita história nesse sentido. A gente pega o Paris Saint-Germain, o time que jogava o Neymar lá.
Gastou, botou dinheiro e não conseguiu fazer história, não conseguiu construir uma história no sentido de ganhar, que é o título mais importante. Ganharam uma dezena de campeonato nacional, mas não é o que eles queriam para fazer história. Não conseguiram. Então, para a gente ter essa noção, eu vou procurar aqui mais uma notícia que eu perdi aqui para nós colocarmos na tela. Deixa eu até vou procurar aqui, gente. Mas é muito importante nós termos e irmos sentindo e atribuindo esse sentido histórico, às coisas e nos aplicarmos a fazer história, a viver a história com as coisas que nós compramos, com as coisas que nós temos, com as coisas com as coisas ao nosso redor, assim, sabe? Tipo, tem muito mais história e muito mais vida um jardim bonito se nós tivermos memórias naquele jardim, se nós lermos livros naquele jardim, se nós tivermos conversas muito bonitas naquele jardim, se as crianças brincarem, os nossos filhos brincarem naquele jardim, por exemplo. Então, é isso que faz a vida ser vida, neste caso e neste sentido. Então, é importante nós termos isso muito claro, assim, falando nesse sentido de história, e que é o tema principal desse nosso vídeo. O que eu quero falar com vocês também continuando nessa questão de história, cultura, enfim, essas coisas, é que a cultura ela precisa ser respeitada, e eu pego assim, eu vou pegar assim uma tendência, que é um jornal aqui carioca, uma matéria lá do Rio de Janeiro, não se aplica à nossa realidade, assim, a não ser que tenha alguém aí do Rio de Janeiro, mas que eu vou pegar aqui para vocês para mostrar um pouquinho que envolve nessa questão também de história, por que não, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Vermelhou. Veja a nova tendência da cor do cabelo no verão carioca. No verão carioca. Aqui tem a foto do nosso querido MC. Não é o Ruivo Ferrugem, vim da Rua 30, nem Caju, nem Acaju. É vermelho mesmo. É extremamente vibrante. O visual tem feito as cabeças dos meninos do Rio. Basta o MC pose, postou. E onde você vai, hoje em dia tem alguém com cabelo descolorido. E nesse verão, vermelho. Desde o ano novo é uma febre. A procura segue muito grande, principalmente para o carnaval, que compõe as fantasias dos bate-bolas. São umas linguagens, umas coisas que eu nem sei o que é. Antigamente era descolorido amarelo, depois evoluiu para o platinado e agora o colorido. Vermelho é a única cor que eu gosto do meu cabelo. E ele fala que negociou com o namorado, influência do TikTok, barbearia dos crias. E ele fala assim: o cara que tá pintando os cabelos lá no Rio de Janeiro do pessoal. Tendência veio forte que depois que viralizou. A procura do vermelho masculino surgiu com o MC Pose, que trouxe uma alternativa além do nevou e o reflexo de bolinha, mais comuns nessa época. É bom saber que as tendências dessa cor também estão inspirando os homens, diz a colorista Raíssa Felisberto, especialista em ruivos. Assim. Daí tem um sujeito de 30 anos ali que estão te enchendo o cabelo, que eu não faria, mas respeito quem faz. Talvez fizesse também, não faz diferença nenhuma. E fala da barbearia. E agora eu vou para um tema bem interessante nessa questão a respeito de cultura, interrompendo aqui o compartilhamento. Minha gente boa, como eu sei que boa parte dos que vão ver isso aqui do nosso público, meu e da Camila, são pessoas conservadoras, assim, eu sei que a maioria está pensando, isso é um erro, isso é não sei o quê, isso é errado, é feio, é pouco masculino. E eu até concordo com essas coisas. Mas sabe o que... E aí eu falo partindo de homem. Sabe o que é menos masculino ainda? Se importar com isso. Porque é só cabelo. Entendeu? É só cabelo. Eu entendo que ali existe um contexto
que viralizou, e toda uma questão cultural de influência daquele momento ali e tal, e questões de TikTok, querendo dizer, essas coisas influenciam, porque hoje as pessoas já não leem mais a Barça, hoje as pessoas estão vendo vídeos no TikTok, e é isso que influencia. As pessoas não estão lendo literatura clássica, elas estão vendo vídeos no TikTok, elas não estão mais vendo televisão, não é mais o corte da Lady Diana, que viralizou nos anos 80, mas sim aquilo que viraliza no TikTok, por exemplo. E eu entendo que tem todo um contexto cultural, assim, o carioca, ele é mais assim, tipo, nesse sentido, despojado nesse sentido, assim, o carioca, ele é diferente, assim, é um contexto muito do carioca. Por outro lado, para os demais, que coisa feia, que isso, que aquilo, que estão pensando assim, a gente pode partir por inúmeros ramos da reflexão. Otávio, você gosta? Não. Você faria? Por gosto, não. Se eu chegasse um dia assim, tipo, e eu não tenho e eu não tenho problema nenhum com esse negócio de cabelo, tá? Se eu chegasse um dia assim, tipo, por exercício de desapego, era capaz de eu fazer. Tem problema nenhum. Por exercício de desapego, eu já raspei, eu já fiz luzes, já fiquei com cabelo raspado um tempão, já raspei na gilete, enfim. Ah, e hoje é um corte, esse cortezinho aqui, que é um cortezinho só, baixinho, quase raspadinho, mas baixinho, porque é o que eu me sinto mais despojado, confortável e com um corte de cabelo ao mesmo tempo, entendeu? Então, acho que todas essas coisas casam e aí por isso que eu uso assim. Mas você faria, por exemplo, um amigo meu, se estiver assistindo, Renan, é, um abraço. Cara, nós tínhamos planejado se o Brasil ganhasse a Copa do Mundo, nós ia nevar, nós ia platinar, nós ia meter o nevoo e dane-se nos cabelos. É, o, o fato é que é um apego desimportante, sobretudo na questão não importante na questão masculina. É só cabelo. Ele vai crescer, vai raspar, ele vai descolorir, depois vai ficar laranja, vai ficar coisa mais feio, e é só cabelo, sabe? É só cabelo. Não tem problema nenhum nesse sentido, porque é só cabelo. Eu acho essas discussões vãs, no sentido inúteis, não serve para nada, sabe? Porque elas não dão a centralidade daquilo que é realmente importante discutir no sentido cultural, assim. Lógico, quem pinta por questões aí, tipo, que a gente pode encontrar aí de questões, tipo, de clã, de movimento, porque tem esse negócio dos crias ali. Aí a gente poderia discutir inúmeras outras coisas, mas a cor, pela cor em si, cara, faz o que tu quiser. Eu não gosto, eu não pintaria, eu não acho masculino, eu não acho modesto, eu não acho correto, eu não acho um monte de coisa. Porém, eu reitero, é só cabelo. É só cabelo. Como diria o poeta, se cabelo fosse bom, não nascia no braço. Entendeu? É isso, sabe? Não tem muito, entendeu? Não tem muito uma questão assim, bah, o que é, o que não é, o que estão fazendo com a nossa sociedade, isso são coisa dos marxistas. Não, 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 cara, é só cabelo. E essas questões, assim, para fechar com essas questões tanto ideológicas quanto questões, assim, históricas, para algumas pessoas, vocês têm noção que esses movimentos de cabelo colorido, de tatuagens, de roupas é, estranhas, dessas roupas assim que se hoje em dia de moda e tal, isso são coisas que serão elementos históricos daqui para os netos dos jovens de 20 anos, daqui 50 anos? Como assim? É simples, talvez ter um jovem daqui, talvez daqui 50 anos exista um rapaz que na moda não seja cabelo vermelho e ele resolva pintar um dia para fazer uma homenagem pro vô dele que nesta época aqui tem cabelo vermelho. Porque assim as coisas vão se desenvolvendo no decorrer dos tempos. É assim que as coisas funcionam.
Então, não se compra história, e cultura é algo que no ponto de vista católico, se santifica, se cristianiza, mas, assim, a gente tem que também entender os pontos da cultura, porque existem pontos importantes e pontos não importantes. Lógico, se fosse uma questão, pintar o cabelo de vermelho por uma questão de pacto, de qualquer outra coisa assim, beleza. Aí poderíamos falar de um jeito diferente, mas não é o que parece, e é só cabelo, né? Reiterando, na maioria das vezes é só cabelo. A maioria não fez pacto com nada, não está envolvido em nenhum clã um pouco diferente, não é um sinal de envolvimento com nada. Talvez uma questão assim de pertencimento ao grupo, mas mais no sentido de se sentir encaixado, sabe? Não de uma questão mais profunda. Então, reitero as frases que eu estou repetindo 1 milhão de vezes. É só cabelo. Dito isto, finalizando, aqui hoje a gente discutiu um pouquinho, não teve vinho, a gente discutiu que não se compra a história, que história não se compra, história se vive, e as coisas carregam a história à medida que nós nos sensibilizamos e fazemos parte dessa história. Essa árvore centenária, como eu citei, ela vai fazer história com a vida das filhinhas da moça lá da Virgínia. E tá tudo certo, né? É isto. Tá bom. Fechando, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações, toca a sineta ali, toca a sinetinha, deixa teu like, manda esse vídeo no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo dos bagaços, de todas as coisas lá da escola, do trabalho, enfim, manda esse vídeo. O link aqui na descrição para o StreamYard, link aqui na descrição para o StreamYard, para você fazer a tua reunião, a tua live, a tua videoconferência, enfim, dar as tuas aulas para os teus alunos, tudo isso aqui no StreamYard, o link. E se você, claro, os links aqui embaixo também, nos segue lá no Facebook, nos segue no Instagram, segue lá a Comunidade Amorintos e faça parte, o link aqui da nossa landing page, MailChimp, ali Amorintos, tá aqui na descrição também. Esses bolinhos estão maravilhosos. Muito bom mesmo. Dito isso, até mais.